Vamos seguindo a correção da nossa prova do dia 27. A gente foi até a questão 4 antes, vamos agora para a questão 5. Questão 5 traz os conflitos da lei penal. Lembram que aqueles nomes em latim, que muita gente, que troço chato. Mas são preceitos interessantes que compõem de maneira introdutória e pelo longo período da carreira jurídica ou direito penal. Vamos lá? Questão 5 diz o quê? Em relação aos conflitos da lei penal no tempo, é correto, está pedindo a correta, afirmar que assertiva A, novatio legis impérios, nova lei piora de alguma forma a situação do agente. No exemplos, aí traz exemplos, previsão de pena mais grave para a mesma conduta. Só, eu falei numa questão anterior brevemente, dei uma pincelada sobre isso. Essa questão está correta porque novatio legis impérios, quer dizer, traduzindo que uma nova lei vem poder prejudicar a posição do réu. Em que termos? Lembra que eu citei o exemplo na questão anterior da extorsão mediante sequestro? Uma nova lei entra em vigor e piora a situação do agente, tá? Que torna mais grave a pena pela mesma conduta. Como assim? Até o início do início do crime que ele está cometendo, de extorsão mediante sequestro, a pena era de 5 a 10, vamos criar aqui um fato. Tá? E no meio do andamento altera a lei e passa de 10 a 12. A lei pode, baseada no conflito, novatio legis impérios, e sim que seja aplicada a ele a lei mais severa pela mesma conduta. Ele está fazendo o mesmo crime, só que a lei nova torna esse crime mais grave. Tá? Portanto, a questão correta é a assertiva A. Mas vamos ver a B, C e D para a gente também ver o que acontece, porque elas estão certas. Porque elas estão erradas, perdão. Vamos lá. A B diz, abolitio criminis. O que diz aqui? A nova lei torna atípica penalmente uma conduta até então considerada permitida. Pessoal, aonde está o erro dessa questão? E é bem pequenininho. A nova lei torna atípica, não atípica, penalmente uma conduta considerada permitida. É óbvio, pessoal, a nova lei vai considerar atípica abolitio criminis, tá? Veio uma nova lei que veio tornar o que não era crime, a partir daquele momento virou a ser crime. Portanto, passa a ser uma conduta penalmente típica. Se é atípica, não é considerada. Portanto, onde é que está o erro? Naquela palavrinha ali que eles botaram um azinho na frente, a malandragem, né? A nova lei torna atípica, não, ela torna atípica penalmente uma conduta então considerada permitida. Assertiva C, novatio legis incriminadora. Nova lei vem a incriminar. Nova lei não define, o que diz a assertiva? Nova lei não define como crime fato antes considerado ilícito. Pessoal, novamente uma palavra. Sempre, geralmente acontece, presta atenção nisso. Novatio legis incriminadora. Diz aqui, a nova lei não define, pessoal, ao contrário, a nova lei define como crime antes, o que antes era considerado lícito. Tá? Eu disse antes andar para frente era considerado normal, hoje pode ser considerado crime. Então, a nova lei define algo que antes não era crime, como agora é crime. Portanto, está errado aonde? Quando a questão assertiva C diz o seguinte, nova lei não define, nova lei define sim, baseada no novatio legis incriminadora, como crime, fato que antes era considerado lícito. Assertiva D, novatio legis in melius. Quando fala em melius, tá? Ela já pode vocês lembrar de melius melhor, melhoria, melhorar. Então já pode começar a ver se tiver um erro aqui, vocês podem interpretar. Assertiva D diz o quê? Novatio legis in melius. Nova lei prejudica de algum modo a situação do agente. Gente, só pela chamada de novatio legis in melius a gente já mata ela. Nova lei não prejudica, a nova lei pode melhorar de algum modo a situação do agente. Melhorar, melius, melhorar, não prejudicar. Tá? Então, se vocês lembrarem o que significa brevemente essas palavras, vocês já vão acertar as questões. Então, por que a assertiva D está errada? Porque ela diz que a nova lei prejudica de algum modo a situação do agente. Não, baseado no novatio legis in melius, ela pode vir a melhorar a situação do agente e não prejudicar. Então, a questão 5 marcou certo, quem marcou como correta é a assertiva A. Ok, pessoal? Vamos lá, assertiva 6. Traz o quê? Tempo do crime. Tempo do crime. Diz a chamada da questão. No que tange o tempo do crime, escolha a alternativa correta. Vamos lá. No tempo do crime, assertiva 1. Aqui Pérez nos apresentou as opções, 1, 2, 3 e 4. E abaixo nos pedia para marcar qual dessas estava errada. Tá? Então nós vamos ver quais são as certas e por que as que estão erradas não... Onde é que aponta o erro delas. Ok? Vamos lá. Tempo do crime. A opção 1 diz o seguinte. No tempo do crime, não considera-se praticado o crime quando o outro for o momento do resultado. Gente, nós falamos bastante sobre isso. Onde está o erro? No tempo do crime, considera-se sim praticado o crime quando o outro for o momento do resultado. Vou dar um exemplo. O camarada atira no cidadão querendo matar, ele não morre, ele vai para o hospital. Não houve crime ou houve tentativa de homicídio? É crime. Ah, mas ele queria matar, tudo bem. O objetivo era homicídio, mas ele acabou cometendo crime de tentativa.
Mas sim, o resultado que ele queria não aconteceu, que era a morte, mas tem um crime. Portanto, quando a assertiva 1 diz assim, ó, no tempo do crime não considera-se praticado o crime sem resultado, está errado. Considera-se sim praticado o crime sem resultado. Portanto, a questão 1 está errada. Assertiva 2, considera-se praticado o crime apenas no momento da ação. Não, gente. Não. Falamos bastante também. Considera-se praticado o crime apenas no momento da ação, não. Por exemplo, um crime que foi premeditado. Tá? Ele premeditou, ele foi lá, ajeitou, deixou tudo pronto, fez uma armadilha para o cara. Todo esse meandro vai ser considerado parte do crime. Não é só na hora da ação que ele deu a facada. Existe todo o conjunto que fazem com que o crime chegue nesse momento do desfecho final. Tá? Então, está errado aonde? Quando diz que considera praticado o crime apenas no momento da ação. Não, considera praticado o crime no momento da execução, da ação, da execução e da finalização. São partes do crime. Tá? Então a 1 e a 2 está errada. Bom, nós sobrou só a 3 e a 4. Vamos ver se tem uma coisa certa aqui nessa questão. A 3, considera-se praticado o crime ainda que outro seja mais do resultado. Perfeito, falei nessa questão 1. Ele tentou matar, tirou, o cara veio para o hospital e não morreu. O resultado não foi o que ele queria, se deu outro resultado, mas houve o crime. Portanto, considera-se praticado o crime, mesmo que outro seja do resultado. Perfeito. Então nós já temos a 3 correta. Vamos ver a 4. Considera-se praticado o crime no momento da ação ou omissão. Perfeito. Por quê? Porque a ação é quando eu vou lá e cometo o crime, voluntariamente ou involuntariamente. E a omissão é quando eu me omito, que também é crime, lembram? Omissão de socorro é um crime. Então, considera-se praticado o crime no momento da ação ou quando eu me omito. Não vou salvar, eu atropelei e vou deixar morrer. Omissão. Portanto, pessoal, nós temos a 1 e a 2 errada e a 3 e a 4 certas. Então, onde é que nós vamos achar a resposta aqui? A A diz que é 1 e 2, não é. A B, 2 e 4, não é. A C, 1 e 3, não é. A D diz que é 3 e 4, perfeito. Então, a questão na 6 a ser marcada é a assertiva B, que diz afirmações corretas estão a 13 e a 4. Tá? Mas, professora, onde mesmo eu acho essa resposta? Está no artigo 4 do Código Penal. Se vocês olharem o artigo 4, essa questão está mais que respondida. Tá bom? Vamos lá. Questão 7. Questão 7 fala do crime consumado e tentativa. Tema bom, tema gostoso de trabalhar no direito penal. Então vamos lá, o que diz a questão? No que tange o crime consumado e a tentativa, a assinale alternativa é incorreta. Nós temos 4 possibilidades a ser analisadas. A primeira, a assertiva A diz o seguinte: a pena para tentativa. Muita gente pensa, uma tentativa tem pena? Óbvio que tem. Tentativa de homicídio, tentativa de estupro, tudo tem pena. Vamos lá. O que diz a assertiva A? Pena de tentativa. Pune-se a tentativa com a pena correspondente ao crime consumado. Lembra que eu falo sempre, divido a questão. Pune-se a tentativa com a pena correspondente ao crime consumado. Certo? Beleza. Mas tem mais umas palavrinhas ali. Diminuída de uma sexta parte. Diminuída de uma sexta parte. Gente, o que diz no nosso artigo 14, no inciso 2º, parágrafo 1 do Código Penal? Artigo 14, inciso 2º, parágrafo único. Pune-se a tentativa com pena correspondente ao crime consumado, diminuída de 1 a 2 terços e não em uma sexta parte. Tá? Nos pegaram aí, nos botaram no brete nessa questão. Então, essa questão está toda ela facilmente respondida, se baseada no artigo 14, inciso 2º, parágrafo único. Mas também o artigo 14 responde ela. Vamos lá. Opção B. Então, a questão correta é a A. Nós já achamos a resposta da 7, mas vamos ver as outras por que não correta. Crime consumado, quando nele se reúne todos os elementos da definição legal. Quando o crime efetivamente se considera consumado, é porque ele foi finalizado. Se ele for finalizado, ele teve início, meio e fim. Tá? Deu a facada, tem um nexo causal, tem tudo. Tá? Então, ele é efetivamente um crime consumado. Perfeito, a B. A C. Tentativa. Quando iniciar a execução não se consuma por circunstâncias alheias à vontade do agente. Falamos efusivamente sobre isso. Tentativa é quando o cara quero matar, tento, mas aí alguém socorre a vítima reage, está armada, eu não consigo. Então, eu não concretizo o homicídio por vontades alheias, não porque eu não quis, porque eu não consegui. Então, a C traz perfeitamente essa opção. A D é o seguinte: são elementos da tentativa. Lembra que nós falamos que tentativa tem elementos? A conduta são elementos da tentativa. A conduta e a não consumação do ato por circunstâncias dependentes da vontade do agente. A conduta por a tentativa é sinal que tu iniciou alguma execução, uma ação. Tá? E o ato não se consuma por vontade alheias à minha. Eu queria terminar com esse cidadão. Não consegui. Mas não porque eu não quis, porque eu não consegui por vários motivos que são possíveis serem encaixados no meio da ação. Tá? Então a assertiva D está perfeitamente correta. Reprisando,
Na questão 7, quem marcou como incorreta a questão A acertou. E isso estava baseado no artigo 14, inciso 2º, parágrafo único do nosso Código Penal. Vamos lá. Questão 8. Ou melhor, vamos abordar 8, a 9 e a 10 no próximo bloco. Grande abraço.